Olha eu aqui de novo para fazer um material bem legal para vocês do nosso canal. Antes quero agradecer a cada um de vocês que estão nos acompanhando, deixando o like, compartilhando os vídeos. Eu estou aqui, olha só, parei o carro, coloquei o nosso pedestalzinho e estou aqui no estacionamento de uma rede aqui em Goiânia, mas para fazer um vídeo sobre uma coisa que eu acabei de ver e pude acompanhar toda a entrevista, mais de 30 minutos de entrevista, em onde o Luiz, o diretor esportivo do Clube do Remo, o Tonhão, presidente, e também o Glauber, um dos diretores lá, deram entrevista através da Remo TV e me chamou vários pontos que me chamou a atenção. Então, antes de entrar aonde eu tenho que ir agora, eu resolvi parar para fazer esse vídeo, esse material para vocês. E é um vídeo assim mais técnico, mas é um vídeo que me chamou a atenção, partes que eu vou até fazer um comparativo com outros clubes. Muito se falou da estrutura que o Clube do Remo não tem, estrutura que falta para a Série A, estrutura que sempre há essa reclamação. E vou fazer um parênteses, um comparativo com o próprio Vila Nova, um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro, é da minha cidade, então eu posso falar com mais propriedade do que o Vila Nova vem construindo ao longo dos anos. O seu presidente executivo, na época, Hugo Jorge Bravo, hoje ele é vice-presidente, mas é um cara atuante, é um cara que de fato não está no papel sendo presidente executivo, mas de fato é ele que faz toda a organização, é ele que de fato faz toda a entrega ali de responsabilidades do Vila Nova. O que ele está fazendo, o Vila? Está fazendo uma construção, primeiro, dessa estrutura para depois pisar na Série A. O Vila Nova não tinha CT, o Vila Nova não tinha estrutura de academia, o Vila Nova não tinha centro de recuperação, não tinha um refeitório digno para os jogadores, não tinha lá apenas um campo de trabalho de treinamento e nem ducha tinha. Os jogadores tinham que depois terminar o treino e irem suados no ônibus lá para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga para tomarem as suas duchas depois no pós-treino. Era um desgaste mental, um desgaste físico que nem ônibus tinha para sequer se locomover. Tinha uns ônibus para base, uma coisa assim alugada, não era uma estrutura de fato. Hoje o Vila Nova conta com campos de treinamento, centro de recuperação, academia, refeitório, dormitório. O jogador pode ficar nas estruturas do clube. Hoje o Vila Nova tem um centro de treinamento para base, onde os meninos se alimentam 5 refeições diárias, onde tem espaço para eles divertirem, onde tem espaço para eles conviverem, compartilharem, salas de estudo, salas de auditório, tem um espaço amplo, campos para treinamento impecáveis, onde tem um estádio que vai havendo melhorias à medida que é possível, com dinheiro, um vestiário visitante, vestiário do mandante, as arquibancadas. Então o Onésio Brasileiro Alvarenga passa sempre por uma reestruturação em quando dá. O Vila Nova vem construindo de fato essa estrutura. O Clube do Remo também nessa entrevista foi questionado ao Glauber sobre o centro de treinamento. Ele diz que está à espera desse tal investimento, diz que ainda nesse primeiro semestre espera iniciar essas obras de construção. De fato é que isso conta muito, isso tem um peso absurdo. Ele até fala, né, muitos de fora, o Tonhão, muitos de fora, ano de eleição, estão falando porque o momento é ruim, aí acham motivos para falar da gente e aí usa sempre o motivo estrutural. E de fato, Tonhão, a estrutura, ela conta muito, sabe? É igual eu vou visitar uma empresa agora, olha o tamanho do pátio do estacionamento dela. Então isso já me demonstrou uma grandeza. Ele está à espera de muitos veículos, de muitos clientes, ele está se preparado já para receber aqui um quantitativo enorme de carros quando ele fizer as promoções. Então essa estrutura que está atrás de mim aqui já demonstra de fato a grandeza dele. Agora os jogadores, quando pensam em ir para o norte do país, já colocam dificuldades em termos de logística, colocam dificuldades em termos de estrutura. Eles não podem colocar esses tantas dificuldades. Então eles têm que ir e falar, cara, lá no Clube do Remo tem uma estrutura formidável, estrutura assim muito redondinha, uma estrutura boa. E eu vi, aqui vai parte do elogio, né? Eu vi o Glauber falando que investiram em mais de 1 milhão em equipamento no núcleo de saúde do clube, equipamentos para segurança, equipamentos para recuperação do próprio atleta, equipamentos para prevenção de lesão. Vão fazendo esses arrumadinhos, né, dentro da estrutura, no vestiário do visitante, como mesmo o Glauber citou, o vestiário do mandante, onde os jogadores se reúnem, trocam de roupa, estão fazendo aí uma parte de refeitório. Então assim, são estruturas que às vezes ao olho de fora do torcedor, de fora da imprensa, não é tão notado, né, não é tão visto, não é tão falado, mas são estruturas que vocês vão fazendo e fazendo essa remodelação, que vai construindo, fazendo com que o Clube do Remo comece a pensar maior, comece a pensar que essa grandeza de fato tem que vir. O Baianão é legal, é um estádio mítico, é um estádio bacana, mas tem que parar de fazer esses arrumadinhos. Eu vi torcedores do Cruzeiro filmando a arquibancada, criticando o gramado tem que estar desgastado mesmo, é onde o único local que tem para treinar. Os jogadores pisoteiam todo dia, treinam bola parada, treinam barreira que vai para lá, para cá, o goleiro que cai na área, o goleiro que cai ali. Então assim, jogos reduzidos, é desgaste, é pisoteio todo dia. O clima em Belém é um clima
mais úmido, chove quase que toda semana, quase todos os dias. Então isso tudo tem que pôr em contrapartida. Até vi, né, o Glauber também falando que houve investimento para esse preparo da Série A. Vocês foram lá para Recife, no campo do Retrô, fazer uma sessão de treinamento, a logística que vocês adaptaram. Vi também o presidente Tonhão reclamando, entre aspas, assim, não é uma reclamação, ele tentando explicar para o torcedor que, de fato, eles estão investindo muito alto, né? Na logística, principalmente. Eu até fiz um vídeo há muito tempo atrás, quando contratou o Luiz em relação ao diretor esportivo, que para mim foi o maior erro do Clube do Remo. Porque você ter o Marcos Braz do tamanho, da magnitude que o nome do Marcos Braz carrega consigo, já trazia um peso a mais para o Clube do Remo. Aonde eu quero chegar com isso? Que você, não que o Luiz não tenha nome no mercado, atenção, mas quando você chega e fala, olha, a comitiva do Clube do Remo está ali com Marcos Braz à frente, é diferente, é um cara que disputou com o Comebol Libertadores, brasileiro, um cara que tem uma bagagem, um cara que foi para o Clube do Remo, conseguiu acesso, trouxe jogadores, sabe? Até foi entrevistado por mim na véspera do jogo contra o Goiás. Eu perguntei, e aí, você fica? Ele, tem que passar essa bola pro Tonhão, a diretoria que decide. Então, assim, você vê que ele era um cara grande, que era um cara, assim, que traz uma aura de presença totalmente diferente. E isso tudo pesa. O Luiz Wagner, nada contra ele. Ele é um diretor de logística. Ele não é diretor esportivo. Hoje, com todo respeito, se o Luiz Wagner chega em Goiânia, eu não o conheço, mas o Marcos Braz, sim. E ele pode vir aqui entender da logística, como ele de fato entende. Você vê nessa entrevista mesmo, ele fala com propriedade de recuperação dos atletas, de poltrona de avião, de logística, de quantos treinos o Clube do Remo está poupando com esse investimento, poupando nada, né? Quantas sessões de treino ele vai proporcionar para o Léo Condé e a sua comissão técnica a mais fazendo essa logística de voos fretados. Ele entende disso, ele entende que são 3 horas minimamente para ir para cá, para lá, que os times do Sudeste e Nordeste andam menos. Eu até fiz um material sobre isso no início da Série A, que o Clube do Remo iria andar 94 mil quilômetros, é o time que mais vai ter desgaste de logística, mas enfim, aonde eu quero chegar? Eu não mandaria o Marcos Braz embora, poderia agregar o Luiz Wagner ao Marcos Braz, entende? Porque ele entende de logística, mas não entende da parte prática do futebol, na parte técnica, na parte assim teórica, na parte aquela da perspicácia, sabe? De vou lá falar sobre arbitragem, deixa comigo, eu sou o Marcos Braz, eu vou fazer uma visita lá no Rio, preciso ficar lá 2 dias, esse jogo aí eu já vou mandar o chefe da arbitragem estar presente, mandar um observador a mais. Então, essas nuances, sabe? Pra mim começou errado desde o ano quando acabou a série B. É hora de você, conseguimos o objetivo, com muita dificuldade, com muito esforço, se eu fosse o Tonhão, conseguimos, espera lá, vamos começar esse planejamento da Série A quando? Hoje, meu amigo, sem férias, sem nada. Guto, você consegue ficar? Guto, o que desses jogadores você acredita que tem perfil Série A? Guto, eu quero isso. Vamos entrar no acordo, Guto? Você já conhece os caras. Então, assim, eu não vou ter que contratar um treinador lá de fora que nem conhece os caras que estão aqui, nem sabe um pouco da história. 32 anos que nós ficamos ausentes. Você sofreu para subir com esse time. A torcida gosta de você. Então, vamos ficar por aqui? Vamos. Marcos Braz, você quer ficar com o Guto? Quero. Marcos, você e o Guto vão montar um time, um elenco redondo, um elenco enxuto, mas um elenco que vai dar proporcionar qualidade para o torcedor. Copa Norte, Copa Grão-Pará, Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Brasileiro Série A. Até a pausa da Copa, vamos fazer um planejamento bacana? O planejamento de até a pausa da Copa serão X jogos na Copa do Brasil, X no Brasileiro, X no Paraense. Então até lá nós vamos ter em média 40 jogos. O que vocês precisam? Precisam de uma logística assim, assado. Aí chama o Luiz. O Luiz Wagner, ele entende dessa logística. Ele ia fazer todo esse trabalho, ia demonstrar uma união, uma conjuntura boa. Agora, mandou o Marcos Braz saiu para mim e perdeu grande força. O Guto também já começou o planejamento errado com o Osório. Enfim, eu vejo que há tentativas, igual o Tonhão fala, né, que está com problema familiar, mas põe a cara, está lá no dia a dia, está fazendo esse investimento lá no arrumadinho, entre aspas. Esse arrumadinho é eu que o digo, tá? Mas não interprete mal esse nome de arrumadinho. É sim mesmo uma forma de falar que vocês estão arrumando de fato uma estrutura interna, né, com refeitório, academia, núcleo de saúde, mas ainda é muito pouco, né, pelo que o torcedor do Clube do Remo merece. Eu vejo que a Série A ela não aceita essas arrumadinhas, essas coisinhas. A Série A ela é uma fasquia muito alta. Você tem que chegar preparado para ela. Você já tem que estar assim um passo à frente. Você tem que ter um preparo diferente, sabe? Nada de arrumadinho, os campos aqui é longe, ele até cita que são longe, os campos que tem melhor qualidade para treinar. Mas vem que pera lá, nós vamos ter que arrumar um centro de treinamento, nós vamos ter que arrumar um campo, aluga um campo, nem que treine no Mangueirão 2 vezes na semana. Nós vamos treinar no Baianão só uma vez, porque eu quero mandar jogos lá, eu quero fazer daquilo
no Caldeirão, nós precisamos fazer jogos bons em casa, nós precisamos motivar o público, sabe? Não pode ele citar no final da entrevista o Manuelzinho, que tem o pai, um historiador, um cara histórico, um cara icônico dentro da estrutura do Clube do Remo, falar que ainda precisa dele, mas que ele não manda porra nenhuma, sabe? Desculpa o termo, mas foi o termo que ele usou, mas assim, não pode ele ao mesmo tempo dá uma paulatada no cara, mas fala ao mesmo tempo que precisa dele. Será que precisa da parte monetária? Olha, ele até cita e fala que ele é um colaborador a mais. Enfim, eu vejo que há muitos erros em ano de eleição, muita gente de fora também querendo entrar e apontar os dedos e se aproveitar desse momento de instabilidade do Clube do Remo. E era a hora de todos se juntarem, independente se vai ter eleição ou não, ajudar de fato o Tonhão a manter o Clube do Remo. É importantíssimo a manutenção na Série A, pelos milhões que ficam. Olha o Sport de Recife, por exemplo, ele montou um time caro, desce de divisão, não pega 16 milhões de reais e está sofrendo financeiramente, nem treinador teve que efetivar o Márcio Goiano, até está invicto na Série B, mas com dificuldades financeiras. Então assim, a manutenção no primeiro ano na Série A é de suma importância, era hora de todos se juntarem, independente se é ano de eleição, de vaidade, de ego, deixa isso de lado. A camisa, o escudo, o Clube do Remo é muito mais importante do que qualquer ego, vaidade de quem pode ser o próximo presidente ou não, diretor. Então eu vejo por aí, foi uma entrevista assim muito ampla, uma entrevista em que eu peguei alguns pontos do Luiz propriamente falando da logística, o jogador recupera mais rápido, faz esse núcleo de saúde desse investimento, o Tonhão tentando explicar ali certas coisas, falando, né, o Glauber também dessa estrutura que está sendo montada ali internamente, mas eu penso que tem que ser maior, tem que ser algo grande, tem que ser algo de uma magnitude que transmita mensagem para quem está de fora do norte do país, que o Clube do Remo é o maior de fato do norte, é o maior em estrutura, é o maior em pensamento, é o maior em mentalidade, é o maior em tudo, não só apenas dizer pelo nome, pela torcida que faz com que o clube seja grande, mas de fato demonstrar essa demonstração de grandeza, de força, de construção. Ele até cita que lá não tem indústrias, né, que tem que buscar esse orçamento fora, até ele eu acho que é o Luiz ou o próprio Glauber que fala que é difícil, ou o repórter, não me lembro, que é difícil achar clubes grandes com patrocínio na camisa, e o Clube do Remo de fato tem isso, né? Olha só, com todo respeito, tem times grandes que optam e ficar à espera de um patrocinador master, porque eles sabem da grandeza dele. Isso não é às vezes colocar 10 patrocinadores que vai te pagar 1 milhão, às vezes um te paga 10 milhões e é o que mais vale. Então assim, eu entendo que o Clube do Remo está buscando, eles estão tentando de fato, denotou isso no tom de voz deles, eles estão buscando essa melhoria, buscando permanecer na Série A, mas precisa de todos, precisa de uma força, precisa de uma estruturação, de mentalidade melhor para que o Clube do Remo consiga ficar na primeira divisão. É difícil, não está fácil a situação. Eu vou trazer depois no outro vídeo que dos times que viraram na 13ª rodada com 8 pontos, só um conseguiu ascender a permanecer na Série A em toda a história desses pontos corridos e conseguiu bater 44 pontos, e eu vou te falar quem é esse time no próximo material. Fechou? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande. Tchau.